várias formas de governo: a monarquia dos reis, a república do voto e o império militarista. Foi provavelmente o mais rico e poderoso dos povos antigos. De um pedacinho da Itália ocupado por camponeses tribais, a um império militar que escravizou multidões, ergueu latifúndios de trigo, vinhas, oliveiras e carneiros dos quatro costados do mar Mediterrâneo. Os romanos se embriagaram com a cultura dos gregos, mas foi o seu latim que colonizou os pensamentos de meio mundo. Contra os políticos do Senado, do Fórum e consulados, assim como contra os poderosos patrícios de muitas terras e escravos, três grandes rebeliões populares aconteceram 130 anos antes de Jesus Cristo. Tibério Graco propôs a reforma agrária na tribuna. Queria limitar a quantidade de terras por cidadão, indenizando os antigos proprietários, subsidiando os novos pequenos lavradores. Seu projeto foi barrado, mas os sem terra se revoltaram. Ele acabou sendo morto numa briga na Assembleia. Seu irmão Caio Graco veio 10 anos depois e conquistou a lei que garantiu uma porção de trigo para cada pessoa de Roma. Sugeriu aos governantes grandes obras públicas, especialmente estradas, para empregar os desempregados, substituídos pela mão de obra escrava formada por muitos estrangeiros após as guerras púnicas e outras guerras de expansão e conquista do exército romano. As terríveis legiões e seus terríveis legionários. Os adversários políticos de Caio mataram-no em uma emboscada e ainda ergueram um templo pacifista no local, o Templo da Deusa Concórdia. Os irmãos Graco lançaram essas ideias sociais ao governo quando rebeliões de escravos aconteciam na Sicília e na Grécia. Cidade de Pérgamo, do democrata Aristônico. Mas foi só em 63 a.C. que entrou em cena um político de nome Lúcio Sérgio Catilina, herdeiro de patrícios decadentes que perderam terras e dinheiro, e ele se pôs ao lado de pobres e trabalhadores. Teve como rival o homem que lhe derrotaria nas urnas, o professor e político profissional Marco Túlio Cícero. Um dos mais famosos palestrantes romanos de toda a antiguidade, vindo de gente humilde, mas que defendeu os poderosos e suas propriedades sem fim. Ainda antes de matarem a Catilina, na repressão aos protestos comandados por um tal Manlio em Roma, uma nova revolta acontecia e tomava o sul da Itália. Os piores escravos eram os gladiadores, condenados a morrerem lutando nas arenas e nos coliseus, num macabro espetáculo esportivo de artes marciais. Porém, foi o Trácio de nome Espartaco, com 70 homens e não muito mais do que isso, que rebelou toda a escravaria contra os patrícios. Inicialmente foi menosprezado pelas autoridades locais. Assim levou adiante a sua guerrilha em nome da liberdade dos escravos na subida do vulcão Vesúvio. E lá resistiu por 3 longos anos. Inclusive formou novos heróis rebeldes como Crísio, que ao morrer lutando contra a escravidão, teve o funeral celebrado como uma luta de gladiadores. Patrícios e autoridades da Cidade Eterna foram parar na arena, provando do seu próprio veneno, o veneno de seu divertimento.
líderes germânicos, italianos e sírios, milhares de pessoas se aliaram aos inimigos de Roma. Embora fatalmente destruídos e crucificados pelo general Crasso, que foi quem descobriu que a maioria dos soldados romanos presos pelos rebeldes tiveram as suas vidas poupadas. Crasso foi o mesmo general que depois dividiu o governo romano com outros dois ditadores, Júlio César e Pompeu. Descambando Roma, em seguida a uma nova guerra civil. Os historiadores romanos foram em grande parte todos muito conservadores, simpáticos e favoráveis aos governos, aos escravocratas, militaristas e fazendeiros graúdos. Salúcio, Plutarco, Áquio e principalmente Cícero demonizaram a maioria desses rebeldes. Trataram-nos como bandidos, pessoas perigosas e mal intencionadas, contra a ordem romana e as elites do bem, os esculhambadores de tradições e do espírito dos antepassados. Salúcio inclusive começou a carreira de escritor falando mal de Catilina no livro A Conjuração, no que foi antecipado em quase 20 anos por Cícero em seus 4 famosos discursos, As Catilinárias, que começavam assim: Até quando abusarás de nossa paciência? Até quando abusarás